Olá, aqui é Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos. E neste episódio do Conhecendo a Umbanda nós vamos começar a falar sobre as linhas principais. Começando com o Caboclos, depois os Pretos Velhos e depois os Herês. Vamos lá. O que, caboclo? Foi Zambi quem criou o mundo. No Conhecendo a Umbanda, anteriormente, nós começamos com uma abordagem um pouco diferente. Geralmente, a maioria dos autores e dos apresentadores, eles começam com as linhas principais e depois acabam abrindo para outros tipos de linha. Eu aqui preferi começar pelas linhas auxiliares justamente para facilitar a compreensão do que eu entendo como linhas e como elas se incluem dentro das falanges. Falamos já sobre os boiadeiros, sobre os baianos, marinheiros, ciganos e malandros. E depois vocês vão ver como essas linhas, elas acabam fazendo composição dentro dessas linhas principais da Umbanda. As linhas principais de Umbanda, elas são tidas originalmente como a linha de Caboclos e a linha de Preto Velhos. Até porque a Umbanda, se formos pegar a formação da Umbanda fundamentada pelo Zélio Fernandinho de Moraes e o seu caboclo, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, nós vamos perceber que a primeira entidade de Umbanda a se manifestar foi justamente do caboclo. E depois, posteriormente, acabou, já no segundo dia, tendo a manifestação do Pai Antônio, o primeiro preto velho de Umbanda. Alguns consideram ainda os herês como linhas principais da Umbanda, formando o triângulo de forças da Umbanda. Outros ainda consideram como se fosse um quadrado, apresentando também a figura de Exu. A visão é essa que eu não concordo que Exu faça parte das linhas principais de Umbanda. Respeitando a nomenclatura e respeitando todos os autores, eu vou me ater então ao caboclo, ao preto velho e às crianças neste vídeo. Principalmente falaremos sobre os caboclos. Mas afinal, o que seriam caboclos? Caboclos é uma designação dada a um certo tipo de trabalhador dentro da Umbanda. Porém, esse termo ele não é exclusivo da Umbanda. Nós podemos encontrar este mesmo termo sendo aplicado de uma forma um pouco diferente na encantaria, no tambor de mina, no terecô e diversas outras religiões, principalmente do Nordeste brasileiro. Mas o termo caboclo na Umbanda ele tomou uma conotação de índio, mas não é bem assim. O caboclo, o termo caboclo, ele na verdade designa um mestiço, um filho de índios com brancos. Mas alguns índios que eram retirados das suas tribos em tenra idade e levados para ser criados com os brancos também eram considerados caboclos pelos próprios índios. Eles não eram considerados puros porque não tiveram contato com a cultura indígena. Mais uma vez provando que o que faz o indígena não é bem o sangue, mas sim a forma como ele é criado imerso dentro da cultura. Ainda dentro da linha dos caboclos, nós podemos encontrar divisões. Temos o caboclo humano, que são aqueles que tiveram experiências humanas, e dentro desses nós temos o caboclo mesmo, que seriam esses mestiços, ou que tiveram contato com o homem branco, e o caboclo índio, que seria um caboclo que não teve contato com o branco. Isso na Umbanda, porque o caboclo acabou virando sinônimo de índio. Porém, também encontramos o caboclo encantado. Esses encantados são aqueles que não experienciaram a vivência humana ou que de alguma forma eles se encantaram, passaram para o plano dos encantados, o plano espiritual, sem passar pela morte. Algo que é importante ressaltar é que nem todo índio que morre se torna um caboclo. Para se tornar um caboclo não basta ser índio, não basta ser um mestiço, é preciso que tenha uma alta evolução. Os caboclos estão entre os espíritos mais evoluídos que se manifestam dentro do terreiro. Alguns até nem precisam mais reencarnar, outros só precisam reencarnar em questões de missão, de uma missão bem pontual, de um objetivo pontual para resolver algum problema específico ou trazer alguma lição para um povo em si. Mas onde que os caboclos eles aparecem dentro das 7 linhas de Umbanda? Quando eu fiz o vídeo falando sobre as 7 linhas, eu citei especificamente que os caboclos eles participam de 3 linhas específicas: Oxóssi, Xangô e Ogum. Porém, nós podemos encontrar caboclos em outras linhas, como é o caso da linha de Ançã, como é o caso da linha de Iemanjá, como é o caso até da linha de Santo. Porém, esses caboclos que a gente diz como mais atuantes, aqueles que mais participam do terreiro, eles sempre vão pertencer às 3 linhas que eu citei: Oxóssi, Ogum e Xangô. Porque a maioria deles foram espíritos humanos, que sabem como ter o trato humano, sabem como conversar com o humano e entendem as dificuldades que os humanos passam. Mas isso não impede que outros caboclos participem da consulta, às vezes incorporado, o que é bem raro, ou às vezes até de uma forma oculta, invisível, atuando pelos bastidores. Um exemplo clássico de um caboclo que incorpora, mas não dá consulta, são as chamadas caboclinhas de Oxum. As caboclinhas de Oxum, elas são encantados, que nós conhecemos como
sereias. São seres encantados que não compreendem a manifestação humana, têm um propósito muito específico, que é de limpar as emanações emocionais do local, mas ainda assim são caboclas. E isso ocorre dentro da linha de Iemanjá. E também podemos encontrar as caboclas de Nanã, que também estão dentro da linha de Iemanjá, assim como os caboclos quimbandeiros, estes sim podem dar consultas, e também podemos encontrar em outras linhas, mas a única linha que não tem caboclos é a linha de Oxalá. Então não adianta, não existe pena branca dentro da linha de Oxalá. Pena branca é um caboclo de Oxóssi, da família dos penas, que inclui o pena branca, pena azul, pena verde, pena roxa, pena vermelha, pena amarela, pena preta, entre muitos outros penas que nós podemos ter aí. Mas ele é um caboclo de Oxóssi, não é um caboclo de Oxalá. Na linha de Oxalá nós não temos caboclos, temos espíritos santos, pretos velhos, herês e outros espíritos que nós falaremos oportunamente. Mas se você quiser conferir, assiste lá nosso vídeo falando sobre a linha de Oxalá. Vou deixar o link aqui na descrição para você conferir lá no Conhecendo a Umbanda, a linha de Oxalá. Tá certo? Dentro dos domínios e regências dos caboclos, nós podemos encontrar os caboclos fazendo quase tudo. O que nós vamos perceber muito é que os caboclos eles acabam trazendo um pouco da personalidade da força que rege eles. Por exemplo, o caboclo de Oxóssi geralmente vai ser mais falante, ele é mais próximo, ele é mais amigável. O caboclo de Ogum, ele é mais sério, muito mais pontual. E o caboclo de Xangô, eles são como pedreiras. Você vê até um trato bem diferente de um caboclo de Xangô. Eles são rígidos e são bem estruturados. A questão aqui é que nenhum dos caboclos, apesar de tratar às vezes com certa amizade os seus consulentes, eles são espíritos brincalhões. Você não vai ver um caboclo portando-se como um baiano, por exemplo. Você não verá um caboclo fazendo uma piadinha como geralmente um preto velho faz, uma piadinha cheia de sabedoria, mas faz. O caboclo ele tem a visão da maturidade, aquela idade mais séria, mais centrada. E ele também pode ser associado ao guerreiro, ao pajé, ao curandeiro, aqueles que buscam. E eu digo caboclo, mas isso também serve para as caboclas. Existem pajoas, existem curandeiras, e a figura feminina dentro de uma aldeia indígena era muito importante. Eram elas que tinham a sabedoria para o cultivo, para a agricultura, e também eram elas que mantinham a tribo viva, fazendo com que houvessem mais pessoas nascendo. Dentro das questões principais estão o combate às entidades negativas, as demandas, também o resgate de almas perdidas, o aconselhamento fraterno e a cura. Os caboclos eles sabem trabalhar com a energia das ervas, a energia da mata e a energia dos animais. Os pajés eles são extremamente sábios nisso. Existe dentro das linhas de caboclos a linha de pajés, mas ela não incorpora a todo momento para qualquer coisa ou para dar uma consulta. O pajé ele vai ser chamado no momento específico. Então essas coisas que nós vemos aí, gira de pajés, onde todo mundo incorpora o pajé, isso não está muito bem correto dentro da visão da Umbanda tradicional. Mas caso haja ali um problema muito sério de saúde ou uma demanda espiritual feita por uma batalha espiritual que um pajé sabe resolver, o pajé resolverá. O indígena ele tem um pensamento diferente do homem branco. Ele pensa que todas as doenças, todos os desequilíbrios são forças espirituais, não exatamente espíritos humanos. Às vezes é o espírito da natureza, às vezes é um espírito encantado. E sabem que esses espíritos têm suas funções e devem ser respeitados. Porém, ele também sabe que nós devemos combatê-los de dentro para fora. Por isso o pajé muitas vezes ele acaba levando você a uma vivência espiritual. Ele faz com que você mergulhe dentro do seu próprio inconsciente para que você encontre este espírito lá e trave uma batalha. São as guerras em sonhos, as projeções. Apesar dos caboclos muitas vezes se apresentarem com seu sotaque característico, eles também podem falar fluentemente. E eles são extremamente inteligentes. Isso já desfaz o mito de falar que um caboclo é um espírito atrasado. E nem sempre realmente o caboclo que está manifestado ele é um caboclo. Ele pode ter sido um indígena ou ter mistura do seu sangue em outras encarnações ou pode querer somente se apresentar daquela forma por ter uma proximidade com a cultura indígena. Nós temos, por exemplo, a história do Caramuru, que era um homem branco que se inseriu dentro da cultura indígena e que foi tido como um deus pelos indígenas. E ele é um dos baluartes, um daqueles parangos que vem através da linha de caboclos trazer força e firmeza para dentro dos terreiros. Caboclo Urubatão, Caboclo Aimoré e o Caboclo Caramuru, que são espíritos extremamente sábios e seriam como se fossem os regentes de todas as linhas dos caboclos. Mas a força realmente regente, aquela mantenedora de toda a estrutura dos caboclos, sejam eles de Ogum, de Oxóssi, de Xangô, de Inçã ou qualquer outra linha,
é Oxóssi. A energia das matas é que regem todos esses caboclos. A diferença entre os três é que o caboclo de Oxóssi ele vive dentro das matas, ele é mais próximo às matas, à natureza em si. O caboclo de Ogum faz o meio do caminho entre a mata e a civilização. E o caboclo de Xangô ele já é muito mais civilizado. Na linha de santos e almas, nós também vemos a presença dos caboclos quimbandeiros, que são caboclos sim, mas que ainda não têm o seu lado moral totalmente evoluído, apesar que ainda possuem a sua moral mais elevada do que os Exus comumente ditos. O seu maior representante que nós vemos aí é o caboclo Pantera Negra, que também por muitos é chamado de Exu Pantera Negra. Alguns autores dizem que são entidades distintas, mas se nós pararmos um pouquinho para pensar e notar as similaridades, nós vamos reparar que eles se aproximam demais. Então a gente pode dizer que um caboclo quimbandeiro é uma entidade um pouco caboclo, um pouco Exu. Trabalha do lado da esquerda, ainda tendo aspirações e domínios dos caboclos. E um dia poderá vir se tornar um caboclo da linha de direita, conforme sua necessidade, conforme o seu merecimento e conforme a sua vontade, porque nenhum trabalhador trabalha dentro da Umbanda sem ter vontade. Finalizando então, os caboclos são uma das linhas principais, um dos pilares da Umbanda ao lado de Preto Velho. E eles também são aqueles que acabam tomando a frente do médium, como seu guia de coroa e seu guia-chefe. Também vou deixar textos aqui na descrição sobre isso para você se aprofundar mais. Além disso, sem o caboclo e sem o Preto Velho não existe a Umbanda. Então, se a entidade que está sendo chefe de um terreiro é um Exu, nós devemos pensar exatamente se ela está sendo Umbanda, porque geralmente quem toma a primazia, a liderança dos trabalhos, ou é um caboclo ou é um Preto Velho, que são os pilares principais de dentro da Umbanda. Terminamos aqui este Conhecendo a Umbanda sobre os caboclos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esquece de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. E a gente se vê no próximo Conhecendo a Umbanda. Até lá! É um rei, é um rei, é um rei do Panaiá e da Jurema. É um rei.